Um caso que, mesmo sendo antigo, continua sendo tema de discussão e comoção por todos aqueles que o conhecem. Um caso tão terrível e cruel que deu um frio na espinha até mesmo dos policiais mais experientes. Eu estou falando do caso Margot Compton, a mulher que tentou enfrentar os Hells Angels Motorcycle Club, e como isso acabou lhe trazendo consequências terríveis. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa história. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer o rolê. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal e terá o seu nome estampado no final do vídeo. Você pode também nos mandar um valeu demais. E por último, você pode também colaborar via Pix. Qualquer quantia ajuda demais a manter o nosso amado canal. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O ano era 1976, no condado de Solano, onde vivia a família Compton, formados por Margot Compton, suas duas filhinhas gêmeas, Sylvia e Sandra, e seu marido, um viciado em metanfetamina inveterado chamado Doug Compton. Existem fontes que dizem que Doug era um membro dos Hells Angels, outras dizem que ele era apenas um viciado que comprava drogas do motoclube, mas o fato é que ele tinha uma dívida enorme de drogas para com o motoclube, mais de $5.000, e ele não tinha como pagar. Ao ser ameaçado de morte, Doug simplesmente fugiu no meio da noite, abandonando a mulher e as filhas. Se somente isso não fosse uma situação terrível para Margot, as coisas pioraram ainda mais. Odds Buck Garrett, presidente da sede dos Nômades dos Angels na cidade de Vallejo, Califórnia, não iria desistir de sua grana tão cedo. Então ele simplesmente foi até Margot e a informou que a dívida agora era dela, já que sem o marido para pagar, alguém teria que arcar com esse prejuízo. E aí que estava o problema. Não existia a mínima possibilidade de uma mãe de duas crianças pequenas e recém-abandonada pagar $5.000. Ainda mais que estamos falando da década de 70, onde essa grana valia ainda mais. Mas Buck não estava nem aí. Na verdade, ele já havia pensado na solução. Além do motoclube, Odds Buck comandava o Love Nest, uma casa de massagem no distrito de Tenderloin, mas que na verdade não era bem massagem que as garotas tinham que fazer. Para driblar a justiça, no papel era uma casa de massagem, mas na verdade era um prostíbulo, o qual ele ficava com quase todos os ganhos das garotas, e ainda as espancavam constantemente. Foi nessa cilada que Margot estava metida. Teria que trabalhar para Odds até quitar a dívida do ex-marido, e tinha mais um detalhe cruel. Para se assegurar de que Margot não fugisse como Doug, Odds Buck Garrett sequestrou as duas gêmeas e as manteve em sua casa enquanto Margot não terminasse de pagá-lo. Para Margot, todo dia era um grande sofrimento, já que ela nunca havia sido inserida nesse mundo, e a cada erro ela era ameaçada e punida por Buck, juntamente com outros membros dos Hells Angels MC. Mas quando já não havia mais esperança, Margot conheceu Don Sessler, um pequeno empresário da região, que era divorciado e se apaixonou por Margot. Juntos, o casal buscava uma forma de livrar Margot dessa situação. E a gota d'água aconteceu quando, enquanto atendia um cliente, Margot foi agredida e estuprada. Cansados dessa situação, Margot e Don foram ao gabinete do xerife, que entendeu a situação dela e das outras garotas, e primeiro libertou as gêmeas do cativeiro e depois prendeu Odds Buck Garrett e outros 3 membros do motoclube. Logo em seguida, o Love Nest foi fechado e Margot foi peça-chave no julgamento contra Buck e os outros 3 homens que foram condenados pelo crime de prostituição, tráfico de drogas
drogas e sequestro. Tudo parecia caminhar para um final feliz. Margot e Don se mudaram para uma zona rural de Oakland, onde ela se sentia mais segura. E o filho de Don Sessler, de 19 anos, chamado Gary Sessler, também costumava passar alguns dias na casa da nova namorada do pai. Margot Compton ainda ajudou outras garotas que trabalhavam para os Angels em situação semelhante e ainda testemunhou contra policiais corruptos que recebiam propina do motoclube e alguns favores sexuais. Tudo isso colocou um alvo enorme nas costas de Margot. Então, de dentro da prisão, Buck Garrett buscava sua vingança e, usando todas as suas conexões, ele finalmente conseguiu descobrir o paradeiro do casal. Foi então que ele resolveu ordenar o fim não somente de Margot, mas sim de toda a sua família. E para isso, Buck ordenou que Benjamin Psycho Silva e Robert Bug Eye McClurry fizessem o serviço. McClurry era um hang-around dos Hells Angels MC. Isso é, ele nem era um membro do motoclube ainda, mas tentava conquistar a confiança de Buck. Além disso, ele também devia uma grana para o motoclube. Então, na noite de 7 de agosto de 1977, durante a noite, Bug Eye e Psycho invadiram a casa dos Compton. Na casa encontraram Margot, suas filhas Silva e Sandra e Gary Sessler. Já Don Sessler não estava na cidade no momento, então a dupla amarrou os quatro e começaram seus atos de perversidades, principalmente contra Margot e Gary, que apenas teve o azar de estar no lugar errado na hora errada, e ele foi a primeira vítima. Gary recebeu um tiro na cabeça. Em seguida, o monstro Robert Bug Eye McClurry virou suas atenções para as duas crianças inocentes que ainda seguravam seus ursinhos de pelúcia e fez a mãe assistir tudo. Essa parte é difícil até mesmo para mim, que devido minha ex-profissão e formação sou meio acostumado com casos assim, mas quando envolve crianças é complicado. Mas após toda essa crueldade, ele finalmente acabou com o sofrimento de Margot. Com o serviço sujo terminado, eles fugiram do local. Gary ainda agonizava quando foi encontrado por sua noiva na manhã seguinte, mas infelizmente morreu pouco tempo depois da ajuda chegar. Sem deixar nenhuma impressão digital e sem as armas do crime, a polícia não sabia como resolver esse caso, já que o maior suspeito, Buck, tinha um álibi sólido, ele estava preso. Então esse crime terrível acabou sem solução por anos, na verdade 7 anos. Mas as coisas começaram a caminhar quando o investigador Mike Graham, que foi enviado de Washington, passou a cuidar do caso. Ele tinha vários informantes e percebeu uma certa inimizade entre Buck e membros da Irmandade Ariana, e descobriu que o líder da Irmandade tinha informações sobre o caso. Então ele foi até a prisão conversar com o Mike Iron Mike Thompson, um homem cruel com várias condenações, mas que mostrou que até mesmo nas piores camadas do submundo, certas coisas não são toleradas. Por exemplo, crimes contra crianças. Iron Mike contou com detalhes tudo o que aconteceu. No fim, disse que tudo que ele disse, ele ouviu da própria boca de Buck Garrett. Ele contou também que Bug Eye foi o responsável por puxar o gatilho contra as meninas, e concluiu dizendo que nem mesmo o alto escalão dos Hells Angels Motorcycle Club concordavam com as atitudes de Buck. E com essas informações e mais algumas testemunhas do sistema prisional que disseram ter escutado exatamente a mesma história da boca de Buck e de Bug Eye, que já estava preso, as autoridades finalmente conseguiram montar o quebra-cabeças e levaram à justiça todos os envolvidos. O julgamento tomou os noticiários da época devido ao número de gangsters que compareceram para assistir e para testemunhar, mas não a favor de Buck, mas sim contra ele. O juiz do caso disse durante a leitura da condenação que esse era um dos casos mais terríveis de sua carreira, já que as garotinhas ainda seguravam seus brinquedos quando foram encontradas sem vida. E com toda essa comoção, a pena de prisão perpétua foi decretada para os dois julgados, Otis Garrett e Robert McClurry. Já Benjamin Psycho Silva nem chegou a ser julgado por esse caso, pelo simples fato de que ele já estava preso e condenado a
morte por um outro crime tão cruel quanto esse, o qual eu vou trazer em breve aqui para vocês. Robert McClurry segue preso e Odds Buck Garrett morreu na prisão em 2017 em decorrência de um câncer. E esse foi um crime chocante e um roteiro bem pesado de pesquisar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Conheciam esse caso? O que vocês acham de tudo isso? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Deixa eu aproveitar também para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para o Oliveira de Queimadas, Paraíba. Para o Gabiru do Mamutes do Vento MC. Para o Fúria, vice-presidente do Sicários MC Brasil. Para o Alexandre Lado Negro de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Para os Insanos, Divisão Capão Redondo. Para os Guerreiros de Fogo MC. Para os Outlaws MC de Barcelona. Para o Alisson Quintino do Rio de Janeiro. Para o Sheik do Sicários MC. E para os Depenados MC de Manaus, Amazonas. E claro, agradecer a todos os membros do canal. Dar boas-vindas ao novo membro do canal, Anthony, e agradecer aos nossos amigões Romildo e ao Bruno, que mandaram uma colaboração via Pix. Valeu, pessoal, sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.